Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do curso MBA Gestão Estratégica de Vendas. Eu sou Paulo Miranda, eu sou coordenador do curso e espero que nós tenhamos aqui 1h, 45 minutos, muito agradáveis, de muita informação, conhecimento. E para isso nós sempre trazemos nos webinários os especialistas não só mais renomados do mercado, mas os que têm mais conteúdo do mercado, que por um acaso também são professores do curso. Então vocês veem que tem uma relação direta nisso. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Palhares. O Lucas é professor do curso, o Lucas é um head de marketing e vendas na Raccoon. A Raccoon, só para vocês terem uma ideia, é uma das 5 maiores agências do Brasil, né? Clientes no nível da MRV, Abril e vários outros grandes clientes. Então nós vamos ter que explorar bem o Lucas hoje à noite para que a gente tenha o máximo de conhecimento possível de como usar a tecnologia digital, os aplicativos, plataformas, esse universo online que nós temos à disposição nas nossas empresas, nas nossas áreas comerciais, na área de venda, você como gerente, você como executivo de conta, como vendedor, como representante comercial, enfim, todo mundo aí que leva valor ao seu cliente pode aproveitar muito, tá? Eu vou deixar que o Lucas mesmo se apresente, porque o currículo dele é muito extenso. Se eu for ler aqui para vocês, eu vou ficar 1 hora falando e o Lucas já se apresenta, a gente já começa a encher ele de pergunta. Lucas, obrigado pela participação. Obrigado você, Paulo, toda a equipe da Fundace aí pelo convite, que nem o Paulo comentou, tive a oportunidade aí de ser professor do curso, em junho ministrei uma aula sobre inbound sales, espero que quem assistiu aí tenha gostado. E sobre o currículo, nem é tão extenso assim, cerca de 10 anos de carreira, mas antes de área de vendas e marketing eu acabei passando por outros setores, né? Até falar um pouquinho do background que eu tenho devido à escolha de curso de graduação que eu fiz. Eu cursei Engenharia Química na UFSCar, cursei também Marketing na FMU, e aí devido ao curso de Engenharia Química eu acabei passando por algumas outras empresas antes de chegar na Raccoon, né? Comentar 2 delas, trabalhei na Raizen aqui em Ribeirão Preto mesmo, e na Whirlpool em Rio Claro, né, Brastemp e Consul, e aí era setor de produção, era mais engenheiro mesmo. Então, experiência muito boa, agrega muito pro currículo, agrega muito pro meu perfil, então acho que também serviu para eu saber melhor como escolher o próximo desafio, né? E acabei que fui parar na Raccoon, fazem já 5 anos que eu tô lá, trabalhando com o pessoal. Fui o primeiro contratado da equipe de vendas, então a agência é nova, relativamente nova comparado com outras, mas tem aí 6 anos de muito sucesso, né? Então, hoje eu estou como head de marketing e vendas lá da agência, uma equipe de 25 pessoas, e a gente tem feito muitas coisas diferentes quando a gente fala aí no mercado B2B, em estrutura de venda para B2B. Então, acho que a ideia do papo é a gente passar aí por todas essas questões, a gente elaborou aqui um roteiro e o pessoal vai fazer as perguntas, então eu espero que vocês aproveitem muito e vou deixar meu contato depois para todo mundo que quiser aí conversar mais um pouco. Perfeito, Lucas. Lucas, acho que a primeira pergunta que nós temos num webinar como esse é como nós podemos utilizar todas essas ferramentas a favor do sujeito que está gerenciando uma equipe, do sujeito que é um executivo de conta. Eu fico imaginando assim, eu sou vendedor de shopping, sou vendedor no comércio, sou vendedor de uma loja, né? E eu fico lá pelo menos 2/3 do meu tempo, durante a semana, logicamente, né? Sem ter cliente para atender. Né? Tem um tempo lá que eu vou ficar parado. Como é que eu posso aproveitar esse tempo para fazer com que eu tenha mais contato com o cliente? Que eu possa prospectar novos clientes? Bacana pergunta, Paulo. Assim, hoje a gente tem diversas tecnologias que podem ser utilizadas, diversas plataformas. Eu acredito que para esse exemplo que você deu, eu acho bem importante a gente destacar as redes sociais. Então, a gente vê hoje muitas pessoas criando conteúdo, então essa nova profissão de influencer. Eu acredito que um ponto muito importante para ser explorado é a capacidade de alcance dessas redes sociais. E primeiro de tudo, acho que o primordial é você entender quem é o seu cliente, você conseguir casar muito bem o seu produto e entender quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona-alvo. E o mais importante é você entender como esse público, essa persona, se comportam, qual o comportamento de compra deles. Eu acho que isso é essencial. Você entendendo o comportamento de compra, fica muito mais fácil de você entender qual plataforma você vai utilizar ou qual rede social vai ser a que vai trazer mais eficiência para você chegar até o seu cliente, seu possível cliente. Então, comentando algumas delas, né? A gente tem o Facebook, que de longe é uma que mais tem alcance
no país. O Instagram, que vem crescendo muito, e acho legal comentar a diferença entre elas, né? O Facebook hoje tem uma abordagem muito mais forte do feed, ele também trouxe a mesma ferramenta do Instagram, do Stories, mas não tem um alcance tão grande. E o Instagram, ele traz uma abordagem mais aspiracional. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que no Facebook eu consigo trabalhar vários formatos de imagem, carrossel, vídeo, no Instagram você pode trabalhar esses formatos também, mas tem que ser com uma qualidade muito maior. Certo. Então, o Instagram hoje é uma das principais ferramentas que a gente vê para você mostrar o seu produto para o seu cliente, quando a gente fala de rede social, e eu acho que ela tem que ser muito bem utilizada, mas com essa questão que eu falei de ter uma qualidade muito grande no que você produz dentro do Instagram. Não só no feed, mas no Stories também, que é mais dinâmico, fica 24 horas lá e você também consegue ter um alcance bem legal. LinkedIn, então o LinkedIn, principalmente para setores onde você precisa criar uma autoridade, o LinkedIn funciona muito bem. É uma plataforma profissional, e então você pode criar os artigos, você pode fazer as postagens, e hoje você consegue ter um alcance bem interessante no LinkedIn, e você se posicionar como autoridade no LinkedIn, isso atrai muitas pessoas interessadas no seu produto, interessadas nos conteúdos que você tem para produzir. Falando ainda de criação de conteúdo, que tanto LinkedIn como Facebook como Instagram são muito embasados nisso, a gente vê YouTube. Então, YouTube, pelo fato de ser uma plataforma de vídeos, ela tem um alcance enorme. Hoje, quem consegue fazer uma criação frequente de conteúdo em vídeo para YouTube, consegue ter um alcance muito grande. Então, a gente pode, inclusive, explorar os influenciadores que eu comentei, mas você conseguir criar o seu próprio conteúdo ajuda muito a você ter essa autoridade que eu comentei, por exemplo, que ela é muito utilizada no LinkedIn. Uma outra plataforma essencial, quando a gente pensa nesse exemplo que você deu, né, dos vendedores que estão direto ali em contato com o cliente, é o WhatsApp. Né? O WhatsApp é uma ferramenta utilizada de forma massiva aqui no Brasil e a gente consegue ter uma comunicação muito dinâmica. Então, acho que a ideia de você utilizar o WhatsApp para manter o relacionamento, se comunicar com o cliente nesses períodos que você não está com o cliente na loja, que você não está em contato direto com ele, você está ali fazendo seu relacionamento, você está cultivando a tua carteira de clientes e você com certeza vai fazer outras vendas. E aí eu acho legal comentar outras plataformas de cunho mais gerencial, que seriam plataformas de gestão de CRM, por exemplo. Então, quando eu comento que você precisa saber quem é seu público, saber quem é a sua persona, entender como ela se comporta, o CRM é a plataforma que vai ajudar você a entender isso. Então, eu estou falando de vários tipos de CRMs hoje que a gente consegue plugar eles, por exemplo, no teu site, nas suas redes sociais, e entender realmente as métricas por trás daquela tentativa de criar conteúdo e de se relacionar através dessas plataformas. Então, do ponto de vista gerencial, eu acredito que um CRM, inclusive hoje a gente tem diversos CRMs com ferramentas de venda, onde você consegue também acompanhar as vendas, ver as métricas dos vendedores, de marketing também, onde você pluga essas redes sociais, entende as métricas do site, e inclusive de disparo de e-mail e de push. Então tem inclusive ferramentas de CRM que você faz o disparo de SMS, você consegue também hoje fazer algumas estratégias utilizando o WhatsApp for Business. Então tem muita coisa que dá para ser feita explorando essas tecnologias, essas plataformas e ferramentas que eu comentei. Perfeito. Pessoal, quem tiver com dificuldade aí de falar com a gente no chat, enfim, dá uma atualizada na página, viu? Dá uma limpada no cache e atualiza a página, que às vezes é um problema desse, ok? Se persistir o problema, fale com a gente aqui que nós ajudamos a resolver, ok? Ô Lucas, então, na verdade, se eu sou um lojista, eu sou um vendedor, né? Eu posso fazer boas fotos, celulares hoje fazem boas ótimas fotos. Né? Não é mais necessário uma câmera profissional para fazer uma boa né? foto. Com um monte de lente diferente, né? E eu posso colocar isso no Facebook, criar um Facebook para minha loja, né? Colocar no Facebook e as minhas vendedoras podem, nesse momento que elas estão mais livres, dispararem isso para suas clientes, né? Pode publicar nas suas próprias redes também para as clientes entrarem. Perfeito. Pode pôr isso no WhatsApp, né? Para que elas façam contato. Eu acho muito interessante esse ponto, porque quando a gente fala de uma loja, um e-commerce de nicho, por exemplo, que está recém-criado, está iniciando, né?
no mercado, você ter uma presença digital é essencial. E aí, quando a gente fala presença digital, é você ter uma página no Facebook, é você ter um canal aberto para o seu consumidor se comunicar via WhatsApp, você ter um Instagram, você ter um LinkedIn para você ser encontrado no caso de fornecedores, de parceiros. Então, você ter essa presença digital, você garantir que você vai aparecer quando algum cliente vai te procurar, é essencial. E a gente fala que são estratégias mais reativas. Então, você precisa garantir que todas essas estratégias de marketing de vendas reativas, você vai estar cobrindo todas. Então, você ter a página no Facebook, você ter a página no Instagram, é essencial. E aí, quando você comenta das vendedoras, funciona muito bem para essas redes sociais essa questão dos compartilhamentos, de você marcar lá o arroba. Então, você ter uma página no Instagram, você ter uma página de Facebook e criar o conteúdo com o seu próprio celular, que nem você comentou, e eu até já dou uma dica, né? Você pode bater uma foto com o seu celular e hoje tem diversos aplicativos muito simples, muito fáceis de você utilizar, onde você pode fazer pequenas alterações na foto. Então, você pode mudar e deixar essa foto com uma aparência mais profissional. Obviamente que não dá para você comparar com o trabalho de um fotógrafo, de uma agência, mas é muito melhor você começar do simples para depois ir para o mais complexo, né? Então, você bate essas fotos, você modifica essas fotos, coloca nas suas páginas, mantém ela sempre atualizada. Então, você pode pensar melhor frequência, você pode analisar qual que é a melhor frequência dessas postagens e aí você incentivar os seus vendedores, né, a tua rede de vendedores, a também fazer o mesmo processo. Também tirar fotos, marcar a loja e aí você vai conseguir ter um alcance muito maior porque você vai estar utilizando as redes também de quem trabalha com você. Então, é uma estratégia realmente bem relevante quando a gente fala aí para as empresas que estão começando e que você precisa ter essa presença digital. Perfeito. E você falou também a respeito das personas. Vamos mostrar um pouquinho melhor o que é as personas, Sim. Porque você também não pode publicar todo e qualquer produto, muitas vezes até uma exposição, né, de motivos para comprar aquele produto para todo mundo do mesmo jeito. Alguns são mais sensibilizados por preço, promoção, e outros não. Outros são sensibilizados por outros tipos de apelos. Né? Exato. Isso passa muito pelo posicionamento, né, da marca, da empresa. Então, quando a gente está nesse processo inicial de construção da empresa, de plano de negócio, etc., você precisa realmente fazer uma análise de mercado, uma pesquisa de mercado, para entender quem vai ser o seu público. Então, por exemplo, a gente estava falando de uma loja que vende roupa, o teu público é o público feminino, é o público infantil, é o público masculino, quem que vai tomar a decisão de realizar a compra? O teu produto é um produto presenteável, é um produto de uso frequente? Então, tem esse tipo de análise para você entender o seu produto e a persona, os seus concorrentes, o seu público, é essencial. Mas eu ainda volto naquela tecla de qual que é o comportamento dessa persona. Depois que você entende, por exemplo, eu tenho uma loja de produtos infantis, que eu vendo roupas infantis. Não é a criança que vai comprar roupa, é a mãe, é o pai. Então, o meu público-alvo já está mais definido, né? Mas o meu produto precisa atrair a atenção da criança. E aí, como que eu tenho um marketing de produto, onde eu crio um produto, onde eu tenho os produtos que vão atrair o pai, a mãe e a criança, e como que eu levo a comunicação para esse pai, para essa mãe? Esse pai, qual é o comportamento de compra deles? É mais impulsivo? Ou eles pensam muito antes de comprar? Eles fazem uma comparação entre as lojas que tem dentro do shopping? O que ele leva mais em conta na hora de comprar? É o preço? É a qualidade do tecido? É a facilidade de compra? É o atendimento da loja? Então, tudo isso tem que ser feito, uma pesquisa, tem que ser analisado. E eu acho que uma coisa importante também da gente comentar é que para qualquer planejamento, quando a gente fala um planejamento de vendas, um plano de negócio, um planejamento de marketing, é essencial que você faça, mas muitas vezes esse planejamento, a maior parte das vezes, esse planejamento não acontece da forma que você esperava. Então, além de você conseguir ter uma visão clara dos seus objetivos e de onde você quer chegar com esse planejamento, você precisa ter uma capacidade de se adaptar, de ser flexível e de mudar as estratégias baseado nos resultados que você está vendo naquele momento. Então, às vezes, você faz uma definição de público, uma definição de persona, você analisa o comportamento dela, só que quando você vai na prática fazer a venda, fazer a estratégia de marketing, você percebe que tem algumas alterações que precisam ser feitas. E essas alterações precisam ser feitas e de forma rápida. Então, quando a gente fala de um executivo de vendas, de um cargo mais gerencial,
é essencial, por exemplo, que as informações de uma estratégia de marketing volte para o gerente para ele tomar as decisões estratégicas. Que o vendedor retorne para o gerente as visões que ele tem do comportamento de compra do público-alvo, da persona-alvo, para a gente sempre conseguir alterar essa estratégia, esse planejamento que foi feito e conseguir impactar com mais eficiência o nosso consumidor, o nosso cliente, sempre entregando aí um nível de serviço, um nível de produto bem alto, porque o foco sempre tem que ser o cliente. Perfeito, perfeito. Lucas, uma outra dúvida também, acho que até uma questão que até mais afeta o curso, cerca de 70%, 80% dos nossos alunos, eles são profissionais com a mesma formação que você. Vieram de uma outra área, então são engenheiros, ou tecnistas, agrônomos, químicos, né? Enfermeiros, e que passaram a fazer parte de uma equipe comercial e hoje ou estão gerenciando a equipe ou estão escalando para esse gerenciamento, né? Que é o grande público do curso que a gente procura, é o nosso persona. Né? É a persona do curso. É isso. E eles trabalham usualmente em mercados B2B, ou seja, atendem empresas que atendem outras empresas, são fornecedores de outras empresas. E eles sempre relatam para nós a dificuldade que há em pensar ferramentas de cunho tecnológico que eles possam utilizar não só pela empresa, a empresa muitas vezes tem essas ferramentas, mas em cunho pessoal, que muitas vezes eles querem até ter menos visitas, ter um relacionamento mais ativo, mostrar que tem mais confiabilidade ele como executivo de contas, né? Mostrar que ele tem autoridade naquele processo. Né? O que você poderia nos falar de como melhorar esse uso de ferramentas pelo vendedor B2B? Acho interessante você ter comentado que normalmente as empresas têm algumas ferramentas, são robustas, etc. Então, você começar daí já é um ótimo ponto, né? Você entender a ferramenta CRM que a tua empresa usa, se a tua empresa faz algum tipo de comunicação automática, como disparo de e-mail, push, SMS, que nem eu comentei. Mas quando a gente pensa o vendedor que vai a campo e que ele precisa, ou que ele tem essa vontade de utilizar mais a tecnologia para conseguir entregar um serviço melhor para o cliente, eu acredito que a gente possa explorar muito esse mundo dos aplicativos que a gente tem. Então, hoje todos temos um celular no bolso e a gente tem uma possibilidade infinita de aplicativos com os mais diversos objetivos que a gente poderia utilizar. Então, desde aplicativos que conseguem fazer uma organização financeira, uma organização de clientes, até o próprio aplicativo do CRM da sua empresa. Tem muitos CRMs que também tem o aplicativo para você conseguir imputar algumas informações, cadastrar cliente, etc. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo e é um ponto inicial para a gente conseguir explorar essas tecnologias. As redes sociais que a gente já comentou, então, para os exemplos que você deu, o zootecnista, o veterinário, você manter o contato com o seu cliente através de um WhatsApp é muito importante. E aí eu não tiraria também de tecnologia, talvez o próprio telefone, o próprio celular. Então a gente fala muito lá na agência que em muitos casos você precisa ser telefone first, né? Então você precisa primeiro passar a mão no telefone porque você talvez resolva mais rápido. Mas você nunca pode deixar de explorar esse mundo de tecnologia que a gente tem. Um ponto importante, falando de tecnologia, desses aplicativos e ferramentas, é você conseguir fazer a gestão por métricas. Então, tanto para o executivo de vendas, né, que tem que gerenciar uma equipe, como para o próprio vendedor, você entender as suas métricas é muito importante. Você entender quantas visitas você consegue fazer e se você está se comunicando com o cliente pelo WhatsApp, quantas visitas você deixou de fazer. Então, você conseguir olhar para algumas métricas primárias e secundárias vai ajudar muito você melhorar a eficiência do seu trabalho, ter mais tempo livre para pensar em outras coisas, para pensar na sua vida pessoal ou até mesmo na parte mais estratégica do seu trabalho. E sobre essa pergunta ainda voltada para o mercado B2B, eu acho legal um conceito que fala que vendas é 50% ciência e 50% arte. Então, essa parte 50% ciência é muito você conseguir explorar essa tecnologia, né? Quando a gente fala de comunicação e de você utilizar as ferramentas para alcançar o seu consumidor, o seu cliente, é muito importante você entender quais os canais de comunicação que são mais fáceis para aquele cliente. E aí a gente fala de venda B2B, venda B2C, eu também gosto do conceito que é a venda H to H, né, que é human to human. Então,
A gente está vendendo de uma empresa para outra empresa, mas eu tenho uma pessoa de um lado e eu estou aqui do outro. Então, além de você entender os objetivos da empresa, os objetivos da área para quem você está vendendo, você precisa entender a fundo, compreender a fundo os objetivos, o desafio da pessoa com que você está se relacionando na hora da venda. Então, acho que esses dois conceitos são bem interessantes e há essa escolha de quais plataformas, de quais tecnologias, de quais métricas você vai acompanhar, depende muito do segmento, depende muito do produto, mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande de aplicativos, ferramentas podem ser explorados para fazer essa gestão no dia a dia e você entender qual o melhor canal de comunicação para você conversar com o seu consumidor, conversar com o seu cliente é essencial, porque você vai conseguir ter essa comunicação mais eficiente e agregar muito mais valor na hora de realizar uma venda. Perfeito, perfeito. Lucas, tem já perguntas chegando aqui, bacana. como é em grande quantidade, eu vou ter até que fazer as perguntas durante a nossa conversa, que senão não sobra tempo, né? A Bruna Peripato. Bruna, eu não sei qual a tua cidade, tá? Mas depois você nos diz aqui. Olá, boa noite, eu gostaria de saber sobre posts patrocinados e anúncios. Em qual rede social está valendo mais a pena investir? Bacana. Então, Bruna, depende muito do mercado que você trabalha, né? Depende muito do segmento que você trabalha. Se a gente está falando de uma empresa já grande, que já faz investimentos em marketing digital, em anúncios, né? A gente está falando que as duas principais redes seriam Google e Facebook. E dependendo do segmento, você tem um share maior para Google, um share maior para Facebook. A gente vê que o segmento de moda, de acessórios, tem uma tendência muito interessante de venda via Facebook. Mas o Google, ele é essencial. Ele é hoje o maior buscador que tem no Brasil, na internet. Então, quando eu falo de estratégias reativas, né, dentro dos produtos do Google, você consegue ser reativo. E aí eu estou falando do produto do Google, que é o SM, que é o Search. Então, você comprar palavras-chave que o seu público procura, que o seu público tem a tendência, comportamento de compra, de pesquisar aquelas palavras, você ter uma cobertura dessas principais palavras é extremamente necessário para você garantir que quando uma pessoa está procurando sua empresa ou está procurando exatamente o produto, o serviço que a sua empresa está vendendo na internet, né, você está se posicionando na internet, que o seu anúncio apareça para essa pessoa quando ela realiza uma busca no Google. Então, é uma estratégia mais reativa e essencial você garantir ali o investimento que a gente fala que é do fundo do funil, né, do marketing digital. E aí quando a gente fala de Facebook para esses segmentos, tanto Facebook como Instagram, que o anúncio é feito na mesma plataforma, que é o Facebook Business, então você coloca lá o seu investimento para ser feito, você pode escolher se ele vai para o Facebook ou para o Instagram, ou você pode deixar o algoritmo lá rodar. Os algoritmos hoje têm funcionado muito bem, né? A gente vê dos últimos 4, 3 anos para agora, os algoritmos funcionam muito bem, mas o Facebook e o Instagram também funcionam muito. O Instagram tem dado resultados muito interessantes, né? Quando a gente fala dos posts patrocinados que aparecem nos Stories. Eu faço até uma análise, né? Eu uso muito mais Instagram do que Facebook e eu clico só em anúncio no Instagram, não clico em anúncio no Facebook. Então, dependendo de quem é o seu público, quem é a sua persona, o Facebook e o Instagram eles vão dar um resultado muito bom, mas a minha dica é que você garanta pelo menos uma cobertura das principais palavras-chave no Google e aí você vai partir para uma estratégia mais proativa de você e impactar o teu usuário numa rede social, no caso Facebook e no Instagram, e que com certeza vai ter um resultado bem interessante. Perfeito. Oswaldo Rodrigues. Oswaldo, eu vou tentar interpretar aqui a sua pergunta porque ela veio um pouco incompleta, né? Oswaldo diz assim, olha, como que eu devo postar conteúdo? O que meu conteúdo tem que ter para atrair clientes? Depende muito de qual é o seu produto, qual é o seu serviço, né? Tem diversas abordagens, mas quando eu comento que você precisa entender o comportamento de consumo do seu cliente, quando você começa a analisar esse comportamento, você já começa a ter dicas de qual é a melhor forma de você postar esse conteúdo. Então, no caso que eu vou estar usando o exemplo lá das lojas, né? Então uma loja que vende sapato, você colocar as novidades do catálogo, tirar uma foto do sapato, colocar preço, sempre com uma imagem muito limpa, bem enquadrada, que é o que a gente falou de ter uma câmera boa no celular, de usar um aplicativo simples para fazer pequenas modificações na imagem, já ajuda bastante. E aí eu também gosto
de uma estratégia de editorias, né? Então, quando a gente fala de redes sociais, é muito importante você ter diversas editorias. Então, quando a gente está falando de uma empresa B2B, você pode ter uma editoria que fala sobre os seus colaboradores, você pode ter uma editoria institucional que vai falar só sobre a empresa, ou algum tipo de PR, né, de assessoria de imprensa que foi lançada, e do seu serviço. Então, você entender essas editorias é bem interessante, porque daí você consegue criar um conteúdo mais direcionado, mas sempre lembrando a questão estratégica de você saber quem é o seu público e quem é a sua persona. Eu acho legal também aproveitar e já dar uma dica, até da outra pergunta da Bruna também, junto com a pergunta do Oswaldo, pensando no Instagram, né? Então, ela perguntou qual o canal, eu comentei que o Instagram tem dado resultados muito bons, e o Oswaldo estava perguntando como fazer essa postagem, né? O Instagram é uma rede totalmente aspiracional e inspiracional. Então, além do conteúdo em si, precisa ter uma qualidade muito boa, a gente olha os feeds das empresas e a gente tem uma tendência cada vez maior de você ter aquele feed organizado. E aí a gente fala o feed organizado, o feed no Instagram são aquelas 3 postagens em conjunto. Então, aquelas 3 postagens pode ter, por exemplo, o mesmo fundo vermelho. As outras 3 postagens, um fundo azul. Ou você pode fazer 3 postagens do seu produto, 3 postagens sobre a empresa, 3 postagens sobre os seus colaboradores. Então, tem várias formas de você organizar esse feed, mas sempre sabendo que o Instagram é uma mídia, um canal que ele preza muito pela questão aspiracional e inspiracional. Então, o seu conteúdo ele tem que ser bem relevante e com uma qualidade muito boa. Perfeito. O Leandro Weinstock, imagino que é isso, né, Leandro? Sobrenome difícil aqui. Ele está dizendo que ele trabalha com a comercialização de B2B em produtos de alta performance para o setor industrial. Bacana, né? E uma ideia que ele teve, que para criar essa autoridade, para criar mais confiabilidade, foi gravar os depoimentos dos clientes dele. E ele está com receio de subir esses depoimentos e ter algum problema aí de não ter uma autorização, enfim, né? Então ele quer saber como que ele pode fazer isso. Eu acho assim, a questão da autorização, ela é realmente necessária. Então, quando a gente fala do setor B2B, a gente tem os contratos, às vezes contratos até muito complexos, mas é bem interessante em contrato você ter uma cláusula falando da utilização da imagem do cliente. Então, se você tem essa cláusula e ela está assinada, você pode utilizar a imagem do cliente, e aí, quando eu falo a imagem do cliente, é você falar, por exemplo, que ele é cliente seu, você utilizar o nome dele quando você está fazendo algum tipo de apresentação comercial, mas sempre com autorização do cliente. Então, quando a gente fala exclusivamente desses depoimentos, né, que é a abordagem, o social proof, né, você mostrar para o mercado que você está sendo aprovado e tem essa autoridade, muitas vezes uma autorização via e-mail, porque o e-mail é oficial, ela já é suficiente. Então, você enviar o vídeo do depoimento que foi gravado para o seu cliente, pedir para ele fazer a autorização formal por e-mail e você deixa isso registrado, não teria problema nenhum, mas é interessante também você já se precaver, já se blindar via contrato, e isso é feito comumente, não tem grandes problemas. O que não pode ser feito é você explorar e você dar visibilidade para o mercado do conteúdo do contrato. Então você não pode falar o que o seu cliente comprou, qual o serviço, quanto ele pagou, isso não pode ser feito, mas ele dá um depoimento do quão bom é o seu serviço, quão bom é o seu produto, é essencial. O Oswaldo, acho que é o mesmo Oswaldo que fez, é o mesmo Oswaldo. Ele Oswaldo Rodrigues complementou. Falou assim, uma aplicação legal para edição de layout grátis é o Canva. Sim, o Canva é legal, tem vários aplicativos, né? Eu vi também tem um aplicativo do Google, que se eu não me engano, que ele é gratuito, que é o Snapseed, você consegue fazer modificações ali na foto, tem mais de 30, 40 ferramentas para você fazer as modificações ali das imagens, tem outros aplicativos de vídeo também, você consegue fazer modificação em vídeo, então hoje tem muita coisa gratuita, né? Na verdade, a gente tem um vasto conhecimento na internet que você pode explorar e você pode ir atrás, então também ter essa proatividade de explorar quais são as ferramentas, testar elas, entender o resultado delas é essencial, mas valeu a dica também, Oswaldo. Tem várias ferramentas e o Canva é uma delas. E esses aplicativos, né, Oswaldo, eles têm uma grande vantagem, a gente não precisa ser especialista. Você usa qualquer aplicativo desse e o básico você consegue fazer. Não, no YouTube deve ter vários tutoriais de como você editar uma foto utilizando o Canva. Então, assim, se você conseguir explorar isso, correr atrás desse conhecimento, entender como as plataformas funcionam, na internet a gente tem um conhecimento muito vasto que pode ser explorado. Perfeito. A Tainara Lins, obrigado, Tainara.
Ele falou, Lucas, boa noite. Quando se trata de uma página no Instagram de um design gráfico, no meu caso, o caso da Tainara, né? Trabalho com a criação de artes digitais impressas ou não. O público é muito relativo. Como posso melhorar o alcance com as postagens do Instagram? Interessante pergunta, Tainara. Primeiro, eu acho assim, o público é muito relativo, a gente já começa a complicar um pouco, né? Eu acho que é uma questão também de você entender qual que é o público que vai ter uma maior margem do seu produto, ou que você vai conseguir vender mais, para você ter um público que você vai atacar ele, você vai criar conteúdo direcionado para aquele público. Você pode criar um conteúdo direcionado para mais de um público na sua página? Pode, não é tão eficiente. É melhor você focar num produto específico, focar num público específico, e na medida que isso for crescendo, você começa a explorar outras vertentes. Pensando em design gráfico, acho que você mostrar o seu trabalho, você ter os depoimentos do seu cliente, você mostrar quem você são estratégias bem interessantes, mas é essencial a questão que eu falei do Instagram, de você ter o feed bem organizado, de você, se é designer, você vai ter ótimas postagens com a qualidade muito alta, então você explorar essa questão de mostrar o seu trabalho direcionado para o teu público. Então, às vezes você faz a criação de uma embalagem de um produto, ou você faz até postagens para outras páginas. É legal você deixar claro quem são seus clientes, para quem que você fez, e mostrar os cases de sucesso que você tem com o seu trabalho. Isso vai alcançar o teu público, e aí você fazer parcerias no Instagram é bem interessante também. Então você pedir para o seu cliente fazer uma postagem e marcar a tua página, você ter um outro design parceiro que também vai fazer a mesma coisa e vai explorar a rede dele. Então essas parcerias, elas têm uma tendência de dar um resultado bem legal. Tá, perfeito. O Pedro Rodrigues aqui de Manaus, um abraço para o pessoal de Manaus. Ele vende via Marketplace. Bacana. Né? E ele tem medo do risco de o Marketplace ter algum tipo de restrição, ele ter que sair do Marketplace e ele não vende mais para ninguém. E ele procura saber o que ele pode fazer para deixar um pé numa canoa e o pé numa outra. É bem Manaus, né? O pé nas canoas aí, né? Não, maravilha. Qual que é o nome dele? Pedro. Pedro, Manaus, bacana. Marketplace é uma estratégia bem interessante quando a gente fala em alavancar faturamento. O Marketplace ele faz uma cobrança que a gente fala que é revenue share. Então, uma parte da receita que você gerou com a venda do produto, você deixa para o Marketplace. Ele sempre vai funcionar como um complementar à estratégia. Eu acho muito difícil você falar que o Marketplace vai ser a prioridade ou você só vai fazer venda via Marketplace. Quando você está iniciando, faz muito sentido, porque você tem um custo para você explorar a tua marca, para você ter uma estrutura, por exemplo, para um e-commerce, para um site. Então, a sugestão que eu dou utilize o Marketplace para você alavancar o seu faturamento e reinveste o dinheiro que você está faturando a mais para você criar sua marca, para você ter uma estrutura, para você ter uma presença digital, para você começar a construir, por exemplo, um e-commerce, que hoje a gente tem plataformas de e-commerce que são bem baratas, bem simples de serem modificadas e de fazer a manutenção. Então, é interessante você pensar no Marketplace como uma alavancagem dos seus produtos e você construir a sua marca essencial. Porque quando você vende no Marketplace, a sua marca ela não está tão exposta. Então você fica sempre dependendo do Marketplace. E você estar dependente exclusivamente de uma única empresa, de um único Marketplace, não é uma estratégia bem interessante. Então utilize essa alavancagem do seu faturamento para explorar mais a marca, ter uma presença digital, construir um e-commerce, um blog e começar a explorar as mídias para você trazer os clientes para a sua marca, para os seus produtos e não para o Marketplace. Perfeito. A Bruna, ela diz o seguinte: gostaria de dicas sobre o Pinterest. Bacana, o Pinterest é uma outra rede social que eu nem comentei. Eles lançaram ferramenta esse ano de compra via Pinterest, então a gente consegue ter uma abordagem de venda. Ela é também bem parecida com o Instagram quando a gente fala da qualidade das fotos, é só imagem. Então, para o caso da designer que a gente estava falando, né, bem interessante o Pinterest para você mostrar os seus conteúdos lá. Você tem forma de fazer algumas marcações para facilitar com que a sua imagem seja encontrada. Então, seria a criação de conteúdo de imagens estáticas mesmo, e funciona muito bem quando a gente tem essa qualidade muito alta, você consegue mostrar o seu produto, você consegue vincular o link do Pinterest para outras páginas, para outras redes sociais, para o teu próprio site. Então, uma outra rede social complementar para ser explorada
não é uma rede social prioritária que vai gerar a maior parte das vendas, mas ela é muito complementar e encaixa bem em algumas estratégias quando a gente fala de produtos mais aspiracionais ou de um público talvez com uma classe mais alta. Perfeito. O Oswaldo, ele diz assim, eu trabalho com a venda de publicidade B2B. Você recomenda o uso do WhatsApp Business? Depende muito do caso. O WhatsApp Business vai funcionar bem, mas no caso de publicidade B2B, e aí precisa entender qual que é o seu público, quem é o tomador de decisão dessa compra, eu acredito que funciona mais a questão relacionamento. Então, você conseguir se relacionar com o tomador de decisão, se relacionar com o influenciador, e aí não necessariamente o WhatsApp for Business, ter uma abordagem mais personalizada e mais pessoal faz muito sentido. Acho legal comentar que hoje na Raccoon a gente utiliza uma plataforma de disparos de e-mail automática e que o e-mail, a aparência do e-mail é como se fosse uma mensagem pessoal. E a gente tem formas de personalizar essa mensagem de acordo com o segmento que a gente está prospectando, né? Então a gente consegue, mesmo que de forma automática, eu estou explorando a tecnologia, eu consigo levar uma mensagem muito personalizada. Então quando a gente fala desse setor B2B, quanto mais personalizado for a sua comunicação, e aí eu já tinha comentado de você escolher o melhor canal de comunicação, saber como você vai se comunicar e manter essa comunicação frequente para você construir um relacionamento, principalmente se o seu serviço e produto for de ticket médio alto, é essencial. Perfeito. O Gonzalo Farias Alves, obrigado pela pergunta, Gonzalo. Os questionários do Google seriam a melhor maneira de fazer um estudo de mercado com poucos recursos financeiros, né? De forma prática, abarcando um grande público? Os questionários do Google são uma forma interessante, sim, de fazer uma pesquisa. Mas eu acredito que tem outras formas que teriam um custo menor. Então, a gente tem explorado muito parcerias. Quando você faz uma parceria com uma outra empresa, um segmento parecido, que tem um público-alvo similar, vocês conseguem dividir o custo, né, dessa pesquisa, ou você buscar um parceiro que já tenha um público muito vasto, onde você consegue explorar a rede desse parceiro para você rodar uma pesquisa. Eu acho que são estratégias que tendem a ter um custo-benefício maior do que os questionários do Google. Os questionários do Google são bem interessantes para você coletar uma questão mais quantitativa do que qualitativa, entender um lift ali de conhecimento da sua marca, do seu produto. Eu acho que funcionaria mais para esse caso de uma empresa que ela já está um pouco mais estruturada e que ela consegue fazer um investimento alto nos questionários, para quem está começando, eu acredito que até uma pesquisa de mercado de campo ou uma parceria com outras empresas tende a funcionar melhor com custo-benefício mais elevado. Perfeito. A Juliana Arroio, a Juliana aqui de Ribeirão, ela fala assim, tem percebido um retorno da ferramenta da SMS. Tá? Qual a sua percepção sobre SMS vezes WhatsApp? É uma pergunta interessante, né? O SMS, ele ainda é utilizado, mas ele é estritamente utilizado para ferramentas automáticas. Então, hoje, dificilmente você vê alguém trocar mensagens via SMS para se comunicar de forma pessoal. Então, quando a gente fala de plataformas onde você consegue fazer esses pushes de SMS para deixar uma comunicação visível para o seu cliente, isso funciona muito bem. Então, por exemplo, você mostrar para ele quanto que ele tem de saldo, ou falar para ele de uma nova promoção, contar para ele que vai ter um novo lançamento. Eu acho que funciona bem com essas mensagens automáticas, com fluxo automatizado, que vai ter um custo baixo, e você consegue também trabalhar essa automação com foco no seu público-alvo e no comportamento que ele tem. O WhatsApp ele vai ter uma abordagem mais pessoal. Então, você ter o WhatsApp for Business, né, você tem lá o seu número e caso a pessoa responda, você pode mandar as mensagens gratuitas. Você paga para mandar a primeira mensagem, essa questão de ser proativo via WhatsApp pode até incomodar um pouco, então é legal a gente utilizar aí com parcimônia, mas o WhatsApp for Business vai funcionar quando você tem uma necessidade de ter um relacionamento mais pessoal com o seu público. E o SMS, mais automatizado, consegue ter um impacto legal baseado no público e na persona, mas é muito mais para você deixar visível alguma informação do que você criar um relacionamento e fazer uma venda. Perfeito. O Adair de Oliveira, na verdade, ele acaba reforçando o que você falou. Ele fala assim, por segmento B2B, na opinião dele, né, o melhor investimento é no LinkedIn, porque você atinge os altos cargos das empresas falando diretamente com o decisor da empresa. Eu concordo 100%, eu acho bem interessante isso que ele colocou, porque a gente tem diversas estratégias que podem ser utilizadas no LinkedIn.
O LinkedIn, ele tem um formato de mídia paga, não é muito barato, eles estão mudando várias questões no algoritmo, tem dado performances cada vez melhores, dependendo do segmento, mas utilizar o LinkedIn para você criar autoridade no seu segmento é uma estratégia muito boa. Eu uso até como exemplo um serviço, um trabalho novo que a gente tem feito lá na Raccoon, que é um trabalho de você criar essa autoridade, de você se tornar um influenciador no LinkedIn. Então isso é feito a partir de uma estrutura, né, de conteúdos, onde você faz a publicação desses conteúdos. Esses conteúdos eles se conectam muito com o seu público-alvo e aí você começa a ter um alcance muito grande e aí você começa a ter um aumento de seguidores e aí começa a impactar muitas pessoas e isso gera negócio. O LinkedIn é uma plataforma de negócios profissional e as pessoas estão lá, estão consumindo conteúdo e elas querem aumentar o networking delas. Então, quem está ali no LinkedIn já está muito propício a realizar uma troca de informação, de ideias e uma compra, entender melhor o seu serviço. Para o setor B2B, realmente é uma ferramenta que funciona muito bem. Perfeito. O Lucas, então nós podemos até pensar, não, na verdade é o que você está nos dizendo. Né? Cada ferramenta dessa, ela tem uma função muito específica. Né? Exato. Dependendo de que mercado essa empresa atende, ela vai ter que trabalhar com várias ferramentas para vários públicos diferentes. Né? É exatamente isso. Uma dica seria a gente começar pelo mais simples, né? Pelo mais fácil. Não faz sentido você ir direto para o mais complexo. Então a gente até brinca, baby steps, vamos um passo de cada vez. Começa do mais simples, então pensa nessa presença digital, tem as páginas nas redes sociais, atualiza as páginas nas redes sociais e começa a entender qual que dá mais resultado, qual que você consegue impactar mais o seu público-alvo, qual que você consegue criar um relacionamento, qual que é o canal mais fácil de você se comunicar com a sua persona. E aí assim, você começando pelo simples e fazendo esses pequenos testes, você começa a entender qual que é a melhor estratégia. Se é melhor eu colocar um esforço, uma energia maior no LinkedIn, colocar um esforço, uma energia maior no Instagram, e aí de praxe a gente tem muita informação no mercado, na internet, que eu consigo direcionar algumas questões, que nem eu já comentei. Um e-commerce de nicho, o Instagram funcionaria muito bem, um estabelecimento comercial, o Facebook funciona muito bem, tem ali os locations, os eventos que a gente consegue utilizar. Para o setor B2B, você criar uma autoridade no LinkedIn funciona muito bem. Então a gente precisa entender como que eu encaixo cada uma dessas plataformas na minha estratégia de marketing de vendas e explorar isso e analisar as métricas. Você tem uma ferramenta onde você consiga analisar as métricas e falar qual desses testes está dando mais certo para você colocar mais energia. E a gente sempre vai colocar mais energia, mais esforço e mais investimento aonde vai gerar mais resultado. Por isso que é essencial você conseguir ter uma visão muito transparente de qual desses canais está trazendo o maior resultado para vocês. Perfeito. O Francisco Carlos, obrigado Francisco pela pergunta, ele não coloca a localidade, né? Ele está perguntando das métricas, está perguntando assim, a única métrica que eu tenho que olhar é se vendeu ou não? Não é bem assim. Eu acho que é uma das principais, você saber se vendeu ou não é essencial. Mas tem diversas métricas que você pode olhar, né? Então quando a gente fala da parte de mídias mesmo, de marketing, você explorar esses anúncios, etc., quando a gente está falando dessas plataformas, a questão orgânica, que é a criação de conteúdo, você precisa ver o engajamento. E quando a gente fala engajamento é quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamento, e você precisa mudar a estrutura de conteúdo que está sendo produzido para buscar um aumento dessas métricas de engajamento. Quando a gente está falando de uma mídia paga, de performance que a gente está investindo, tem outras métricas. Então eu preciso ver quanto de retorno que eu tenho, quanto de custo que eu estou fazendo. Aí a gente começa a utilizar, por exemplo, um ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, quanto de receita que eu gerei para cada real que eu investi? Ou, por exemplo, um CPA, o CPL, que é o custo por lead, custo por aquisição, que é quanto que eu paguei para conseguir, por exemplo, um e-mail ou um telefone de uma pessoa. Aí, se a gente vai para a parte de vendas, a gente precisa saber quantas vendas foram fechadas para aquele vendedor, quanto tempo foi gasto, qual a taxa de conversão, né, de possível cliente em venda. Quando a gente fala de B2B, a gente trabalha com funil um pouco mais longo, então qual que é a taxa de conversão de etapa para etapa.
como que eu falo que esse lead está pronto para passar de etapa para a próxima etapa, qual que é o custo que eu tenho de aquisição desse lead, e eu até estava conversando com o Paulo um pouquinho mais cedo, tem outras métricas que a gente começa a trazer uma complexidade maior, né? Então, qual que é o lifetime value do seu cliente? Então, quanto de receita que o seu cliente vai gerar na vida inteira dele? Porque, por exemplo, se eu tenho uma venda que ela é recorrente, eu conseguir fidelizar e reter esse cliente é muito mais fácil, mais barato e vai gerar um resultado muito maior. Então, para cada segmento, para cada produto, para cada empresa, vão ter métricas prioritárias e secundárias, né? Então, é interessante a gente saber que tem uma vasta quantidade de métricas, você entender quais são as principais para você acompanhar e você conseguir, dentro da sua estratégia de marketing de vendas, ter esse controle em cima das métricas. Eu acho que quando a gente comenta lá que nenhum planejamento é perfeito, quase todos não saem da forma que a gente gostaria, você ter o poder de controlar sua máquina de vendas, por exemplo, e aí eu saber aonde que eu aperto para gerar mais venda, aonde que eu aperto para diminuir venda, aonde que eu aperto para ter uma venda menos custosa, é essencial. Então, acho que você fazer uma gestão por métricas é necessário, você entender quais são as métricas primárias e secundárias também, e você conseguir entender aonde você ajusta a sua estratégia para mexer nessas métricas. Perfeito. A Tainara retornou uma pergunta aqui. Bacana. Ela está dizendo assim, ó, em que momento você recomenda que comecemos a fazer posts patrocinados? É uma pergunta relativamente difícil porque você precisa entender qual que é a empresa, qual que é o segmento, né? Eu acredito que um percentual do seu faturamento precisa sempre estar destinado para marketing, para a geração de novas vendas. Eu prefiro iniciar por estratégias que são mais a longo prazo e orgânicas, porque isso vai trazer um resultado que você não vai perder. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa B2B ou até mesmo um varejo, você ter um blog, né, você ter uma estratégia, por exemplo, de conteúdo, é um público que ele está sendo atraído e vai ser atraído por aquele conteúdo agora e daqui 2 anos. Então, você faz um investimento em um conteúdo e você consegue trazer lead, consegue trazer fluxo para o seu site durante muito tempo. Aí o momento de você começar a investir em mídias é o momento que você tem uma parcela de investimento destinada para marketing que faz sentido você investir em mídias. Então, dependendo da empresa, com R$1.000, R$2.000, R$3.000, você já consegue um resultado muito bom. Mas nada impede que você invista R$500 e consiga fazer uma publicidade muito assertiva. Eu acho que vai muito de teste, mas eu optaria por ter uma estrutura melhor de trazer esses clientes de forma orgânica antes de fazer um investimento pago. E é interessante também saber que o principal é o seu produto. Você precisa saber fazer a publicidade, vender o seu produto, mas o seu produto precisa ter uma qualidade muito alta. Não adianta também você fazer a publicidade para um produto que não vai conseguir concorrer com os outros que tem no mercado. Então, invista no seu produto, tenha uma estrutura e aí você começa a investir em marketing, em vendas, começando por estratégias orgânicas e aí depois você vai para o anúncio pago quando você tem um faturamento mais flat, uma consistência maior de faturamento, que você sabe que você todos os meses vai conseguir aportar uma mesma quantidade ali que vai sempre estar gerando um resultado que é cumulativo. Ou seja, você tem que escalar isso, né? Primeiro você tem que ter uma base de clientes e depois você começa a trabalhar base de clientes diferentes, né? Exato. Tem alguns casos de lançamento que faz sentido você já iniciar com investimento em mídia paga, porque é um resultado que ele vem de um dia para o outro, né? Eu ligo o meu anúncio hoje, eu já tenho o clique, já tenho a conversão agora, já consigo acompanhar isso na plataforma. Mas isso depende muito também do tamanho do investimento que você quer fazer. Exato. E do teu conhecimento, porque a gente vê muitos casos, por exemplo, de um e-commerce que o site não tem uma tecnologia boa, que o site cai, que ali a jornada de compra dentro do site não é boa e você investir mídia paga para levar uma pessoa para um site que ela não consegue comprar é jogar esse dinheiro fora. Sim. Então você precisa ter uma estrutura, uma tecnologia ali por trás, você precisa garantir a experiência do consumidor quando a gente fala de um processo de venda pela internet para depois você investir em mídia paga gerando venda. Então acho que esse ponto é bem importante destacar, senão você vai estar rasgando dinheiro. Perfeito. E esse conceito do lifetime value também é um conceito que ele depende da área comercial, depende do marketing, mas não só deles, né? Porque muitas vezes você faz todo o trabalho da área comercial e da área de marketing bem feita, mas tem atraso na entrega do produto,
você tem um mau atendimento em algum momento da etapa. Então, aquela ideia que o pessoal da área comercial é o go-to-market, ele é responsável, né, desde a prospecção até o momento da satisfação desse consumidor. Exato, por isso que é muito importante a gente não esquecer, né, quando a gente fala do funil de vendas ou de marketing digital, a hora que o funil termina, ele continua, porque depois da conversão, depois da venda, eu preciso reter esse cliente, preciso fidelizar esse cliente. Então, o atendimento, né, que a gente, o Customer Success, você colocar o seu cliente no centro da sua estratégia, você ter estratégias e ter pessoas com foco nesse cliente depois que realizou uma venda, é muito importante para você conseguir aumentar esse lifetime value. E, obviamente, outras áreas, que nem o Paulo comentou, vão ter um impacto, tanto positivo como negativo. Nesse lifetime value. Então, é extremamente importante a gente saber que depois da conversão, eu preciso dar uma atenção para esse cliente, para eu aumentar esse lifetime value, para ele fazer uma recompra, para ele ser fiel à minha marca e fazer a minha publicidade, né? E eu acho que um outro ponto importante também é que a gente, dependendo do segmento que você trabalha, é um mercado mega concorrido. Então, às vezes é até complicado a gente falar de disputar com um concorrente ali. Então, você precisa ter estratégias tanto de aquisição de novos clientes, como uma estratégia de fidelização para os seus atuais clientes. A gente sempre fala, né, que é muito mais fácil você vender para quem já é cliente seu, para quem já te conhece, já confia, né, um custo muito menor, do que você adquirir um novo cliente. Mas a gente também sabe que o mercado, o seu cliente, às vezes dependendo do segmento, o comportamento de consumo dele é comprar numa empresa, depois comprar na outra, depois comprar na outra. E aí essa pessoa você não vai conseguir reter ela da forma que você pode reter um outro público, uma outra persona. Então, para essa persona, talvez seja interessante investir em novos usuários, em novos clientes. Então, estratégias bem definidas para novos clientes e para fidelização são essenciais. Dentro de estratégia de marketing, estratégia de vendas, até você ter uma pessoa especializada para fazer isso. Perfeito. Inclusive, uma das perguntas falava aqui do depoimento dos clientes, né, numa maneira mais complexa. Eu gosto muito de ver depoimento dos clientes e que vem complementado o tempo que ele é cliente da marca, né? Porque daí eu sei qual é o tempo da marca, eu sei o lifetime value dos seus compradores, dos seus clientes, né? E aí se torna uma credibilidade muito maior, né? Aí você olha e fala, tá há 14 anos com essa marca, puxa vida. Não, com certeza. Eu acho que até eu vou usar como exemplo prático, né, na Raccoon, que você comentou que a gente trabalha com grandes clientes, etc. A gente podia chegar e falar, a Raccoon atende a Natura. Mas eu posso chegar e falar, a Raccoon atende a Natura faz 5 anos e a Raccoon tem 6 anos de idade. Exato, e aí você trabalhar com um cliente desse tamanho, com a complexidade que é uma estratégia de marketing da Natura e conseguir sempre melhorar os resultados em 5 anos seguidos, é uma agência boa. Aí entendeu? é a métrica, né? Exatamente. Aí eu tô levando uma prova social de que a Raccoon consegue entregar resultado para um cliente complexo durante muito tempo. Então essa abordagem que você comentou é realmente bem efetiva. Quando eu mostro o depoimento do meu cliente e mostro quão fiel o meu cliente é, porque o meu serviço é muito bom. O meu serviço é um nível muito elevado. É uma estratégia bem interessante da gente utilizar quando a gente fala aí desse depois do final do funil da retenção e da fidelização dos nossos clientes. Perfeito. A Caroline Munhoz Meira, boa noite, sou de São Carlos. Parabéns, hein? São Carlos é o Vale do Silício eu moro brasileiro. Lá em São Carlos, por sinal. E a Raccoon é em São Carlos também. Perfeito. No processo de venda complexa, onde você deve criar a necessidade no lead, há risco da exposição do produto via mídia social, desvalorizar ou diminuir o propósito final da solução? Eu acho um pouco difícil isso acontecer, né? Você fazer exposição do produto de forma que diminua o valor agregado. Quando a gente fala de uma venda mais complexa, o essencial é você conseguir mostrar o valor do seu produto. Então, você mostrar o valor agregado do seu produto passa muito por você conseguir personalizar esse produto e serviço para o seu cliente. Então, hoje, a gente vê uma tendência, né, de mudança de comportamento do consumidor, onde eles buscam uma experiência de compra. Se eu vou comprar um produto, eu só comparo um produto com o outro, vejo qual que é mais barato, qual que é mais caro, qual que funciona mais para o que eu preciso. Isso. Agora, se você entrega uma experiência de consumo, se você personaliza o produto, personaliza o seu serviço, eu acho muito
difícil você, por exemplo, expor um produto padrão via redes sociais ou na internet e isso desvalorizar. Eu acho que a grande sacada quando a gente fala em vendas B2B é durante o processo de venda você conseguir mostrar que o seu produto não é comparável com o do concorrente. O seu produto é único e personalizado para aquele consumidor final. Perfeito. E aqui também, respondendo a Caroline, complementando, tem a questão do centro de compras, né? Você, numa venda complexa, você não tem um decisor apenas. Você tem o comprador, você tem o influenciador, né? Você tem o cara que tem a necessidade. Não dá para você dizer que nenhum deles vai ser impactado por uma mídia social. O comprador provavelmente não, porque o comprador só pensa em volume e custo. Exato. Acho legal comentar porque a gente fala muito disso na Raccoon, né? A gente tem o tomador de decisão, que no nosso caso é um diretor de marketing, um CMO, que ele que vai tomar a decisão de mudar de agência, de contratar uma nova agência de marketing, e a gente tem os influenciadores. O influenciador pode ser desde o CEO até o analista, o coordenador, o estagiário, a pessoa do setor de compras. Exato. Então, assim, a gente precisa entender, é muito importante você entender esse ecossistema, né? Quando você vai fazer uma venda complexa, uma venda com ticket médio alto, uma venda consultiva, você entender a fundo o teu cliente. E aí eu até comentei antes, né, de a venda human to human, né? Você precisa entender o objetivo da empresa, o objetivo da área de marketing e o objetivo do CMO, que é a pessoa que vai tomar a decisão. Então, você entender esse organograma, entender o contexto em que está inserido essa tomada de decisão é essencial. Porque em alguns casos, você pode ter a comunicação frequente com o decisor, mas você impactar, por exemplo, com estratégias de marketing, os influenciadores, funciona muito bem. Então, eu estou falando, por exemplo, eu tenho um contato direto com o tomador de decisão, só que ao mesmo tempo eu estou impactando os analistas, os coordenadores, com o conteúdo do blog da Raccoon, com o webinar da Raccoon, com o e-book que vai ser lançado. Então tem várias estratégias que a gente pode fazer complementares, só que para isso você precisa entender o contexto. Então você entender o organograma da empresa, o sistema que ela está inserido, e aí é interessante, você consegue impactar aí, de vários lados e conseguir garantir uma experiência melhor de compra e de venda. Sim. E mesmo em venda simples, né, a gente pode ter um impacto diferente. Eu sempre brinco que os meus filhos estavam no Facebook até que a mãe deles entrou. Pronto, isso aí, né? Eles foram para outra mídia, né? Na época era o Snapchat. Né? Só que quem pagava as compras deles era a mãe. Né? Então eu tinha que influenciar a mãe, eu tinha que estar no Facebook também. Exato. Né? Então quer dizer, mesmo a venda simples, ela é complexa. Sim. Porque você tem o tomador de decisão, você tem o consumidor. Então você trabalhar com várias mídias, pensando nessa jornada e nos vários consumidores, eu acho que é extremamente positivo. Né? Sim, e esse exemplo que você deu é um exemplo prático, assim, muito visível de você ver isso, que a gente estava até falando de produtos infantis, né? A gente teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com Galinha Pintadinha, e é um mega canal no YouTube, e aí, assim, eles vendem produto para as crianças. Então você precisa impactar as crianças, para as crianças olharem e quererem o produto e pedir para o pai e para a mãe, e aí você precisa entender qual que é o momento de compra desse pai e dessa mãe para você impactar ele para ele realizar a compra. Exato. Então, assim, eu estou falando que tem o tomador de decisão, tem o influenciador que é a criança, eu preciso entender esse ecossistema e o comportamento de cada um deles para eu impactar no timing correto. Exato. E é como a comunicação no passado, né? Quer dizer, você fazia revista, você fazia outdoor, você fazia rádio, Sim. o pessoal falava, ninguém escuta a rádio. Escuta, no carro, no engarrafamento, o cara escuta. Escuta a né? rádio. Ou seja, a tecnologia digital veio e potencializou isso. Com certeza. E criou algo que para nós, decisores na área comercial, é importantíssimo, você tem uma métrica. Então hoje eu consigo saber quanto eu gasto, estimativa, logicamente, né? E quanto eu tenho de retorno. Com o outdoor, por exemplo, era difícil para o dono da agência me explicar por que eu gastaria tanto em outdoor se ele não me mostrasse quem estava comprando, né? Exato. Então, quer dizer, a comunicação você tem que trabalhar ela nas suas várias frentes, não mudou muito com a tecnologia digital. Você tem várias frentes que também precisam ser trabalhadas. É mais difícil para a pequena empresa, Sim. logicamente, né? Mas não tem outra forma. Tem que estar na internet. A tecnologia, o avanço da tecnologia tem mudado muito o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, o jeito que os consumidores se relacionam com as marcas e com os produtos que eles compram, né?
E aí quando você comenta essa comparação, né, entre marketing offline e marketing online, eu entendo que eles são muito complementares. A gente vê uma movimentação muito clara do mercado de migrar investimentos de offline para online, porque eu consigo ter uma visão mais clara dos resultados, mas também porque as tecnologias têm avançado muito rápido. Então eu estou falando hoje que as mídias que a gente comentou, como Facebook, como Google, como Instagram, e tem diversas outras mídias de geolocalização, por exemplo, a gente consegue utilizar elas para levar uma pessoa para a loja física. Então, a gente não precisa só fazer um investimento numa inserção de televisão, por exemplo, para a pessoa saber que a loja física está naquele endereço. Eu posso fazer um anúncio no Google, no Facebook, onde eu vou impactar pessoas que estão a 2 km de distância da minha loja, 3 km de distância da minha loja, e falar para elas, minha loja está aqui do lado e eu tenho esses produtos nela. E olha o mapa para você ir até a loja. Então, assim, olha onde que a tecnologia tem chegado, e aí a gente pode explorar isso para conseguir os resultados que antes só o mercado entendia que era só via offline, só marketing offline que entregava. Então, eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais ferramentas, cada vez mais tecnologia que a gente possa explorar, e o ponto positivo é que hoje a gente tem um acesso absurdo para todas essas informações. Então, é importantíssimo a gente ter essa proatividade de procurar essas informações, entender como as plataformas funcionam, como as tecnologias podem nos ajudar, e esse ponto que o Paulo trouxe, né, saber que a gente tem diversos canais que podem ser trabalhados, eu preciso trabalhar eles de forma complementar em uma estratégia integrada de marketing e vendas com foco em alcançar o objetivo da minha empresa. Perfeito. Eu acho que essa fala sua ela é exemplar, né? São canais de comunicação. Eu tenho que ter uma estratégia de vendas e de marketing por trás. Exato. Bem integrada e sabendo como que eu utilizo cada um desses canais para chegar no objetivo em comum. Porque senão vira só uma ferramenta a mais. Né? Exato. Quer dizer, você não tem uma estratégia. E a estratégia não é algo complexo, pode ser algo simples. Sim. Conhecer meu consumidor e saber o quanto eu quero vender para ele, como que eu quero manter essa carteira. Isso aí você faz no salão de beleza, você faz isso aí numa padaria, tá? Mas tem que ter a cabeça focada nisso. Sim, com certeza. Perfeito. Lucas, infelizmente o nosso tempo... Tem mais várias perguntas aqui, mas nosso tempo está se exaurindo. Tá? Tempo é uma moeda hoje no mundo moderno importantíssima, a gente não pode usá-la mal. E eu vou deixar aberto aí para que você se despeça de todo mundo que assistiu, e deixar aberto o canal para os próximos webinários aqui com a gente. Com certeza. Queria só agradecer a oportunidade mais uma vez, Paulo. Acho que a aula de MBA no meio do ano foi uma experiência muito boa, gostaria de repetir ela. E é o convite agora para o webinar também. Então, agradecer todo mundo que participou. Eu acho que o webinar vai ficar gravado aí para o pessoal que queira assistir novamente, olhar com calma algumas coisas que a gente comentou. E deixar meu contato aqui, né? Repetir, Lucas Palhares, pode me procurar nessas todas essas redes sociais que a gente tenta manter uma presença digital nelas, né? Sou bem ativo no LinkedIn, então fiquem à vontade para mandar uma mensagem por lá, me procurar, saber um pouquinho mais da Raccoon e a gente conversar mesmo sobre o mercado, conversar sobre a vida. Eu estou 100% aberto e à disposição aí para todo mundo. Eu gosto muito de ter essas trocas. Então, só agradecer todo mundo que participou, ao Paulo e toda a equipe da Fundace, e espero encontrar todos vocês aí nesse segmento que a gente trabalha aí na área de vendas. Seria muito interessante. Valeu, pessoal. Perfeito. Pessoal, a Universidade de São Paulo e a Fundace agradecem a todos aí pelo tempo disponibilizado para nós e esperamos encontrá-lo em nossos cursos, esperamos que vocês entrem nas nossas redes sociais também. Né? Nós temos muito conteúdo também para que vocês possam absorver, possam melhorar a informação, o conhecimento. E uma boa noite a todos. Obrigado ao Lucas. Valeu, obrigado, Paulo. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.